Então, para iniciarmos a parte de harmonização, para depois a gente fazer a nossa oração, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, Oração e Renovação. É certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos, a súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual. Acima de tudo, se arrasta. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Então, depois dessa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar a Ele, neste momento, a sua presença entre nós, através dos seus mensageiros de luz, para que eles possam nos ajudar a serenarmos os nossos corações, a acalmar a nossa mente, e que eles possam nos envolver no amor de Jesus, e que esse amor de Jesus, que nos envolve neste momento, possa se estender até os nossos familiares, os nossos lares, e que os nossos lares possam ser inundados com sentimentos de amor, de perdão, e que esse sentimento possa se transcender até os nossos vizinhos, os nossos amigos, e principalmente possa se estender a todos aqueles que nós, de alguma forma ou outra, magoamos, que eles possam receber o nosso carinho e o nosso sentimento de amorosidade e de pedido de perdão. Senhor, agradecemos por tudo que nos tem feito e por todo o auxílio prestado aos trabalhos desta casa e a todos que aqui se encontram, tanto encarnados quanto desencarnados. E que o Senhor possa, neste momento, conduzir os trabalhos da casa, intuindo o palestrante para os ensinamentos, que eles possam chegar a todos que mais necessitarem, aos aqui presentes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E assim, Senhor, na certeza de que estás conosco, nós queremos dar por iniciado os trabalhos da casa. Que a sua paz e a sua luz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Hoje, nós, no final da palestra, teremos uma reunião de diretoria, então, nosso passe hoje será coletivo, tá? Quem não quiser participar do passe, está aberto para retornar aos lares, mas é interessante, o passe sempre é um momento de transmissão de energia e de reequilíbrio do nosso corpo físico e espiritual. Então, agora passo a palavra aqui para o nosso querido
Marcelo, você esqueceu? Eu já aquele lá. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Greff e hoje coube a mim trazer para a nossa reflexão, nosso estudo da noite, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Bom, eu tenho por hábito, toda vez que eu venho aqui ministrar o estudo, sempre dar um recado para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, ou então estão vindo pelas primeiras vezes na nossa casa de oração. Caso eu fale alguma coisa que fique estranho, que não fecha, enfim, que gere dúvidas, pode me procurar, ou qualquer outro trabalhador da casa, no final da palestra, que a gente pode ver se consegue tirar dúvidas. Se a gente não tiver condições, a gente estuda e em outro momento a gente tira a dúvida de vocês daí. Fechou? Bom, bora trabalhar. Muitos dos chamados poucos escolhidos faz parte de uma parábola, que é a parábola do festim de bodas. Quando nós vamos estudar algum assunto que está relacionado a uma parábola, é bom te ler a parábola, para que todo mundo conheça a parábola, até aqueles que porventura um dia ou nunca leram ela. Mas essa é bem conhecida, mas vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para sua casa de campo, outros para os seus negócios. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 1 a 14. Eis a parábola. Cheio de situações que causam certa estranheza. Primeiro, quem vai recusar o convite de um rei? Imagina, é como agora teve o casamento do príncipe lá na Inglaterra. Imagina a gente receber um convite, hoje já estou lá, né? Então, recusar o convite de um rei, ainda por fim matar os servos do rei. Aí o rei vai lá, destrói a cidade, mas mantém a festa. E aí ele manda chamar qualquer pessoa, pobre, rica, qualquer pessoa. É óbvio que ia ter pessoas lá que não tinham condições de ter uma túnica nupcial. Aí o rei, mas como assim tu vem sem a túnica? Só faltou o cara dizer para ele: não, mas como assim tu me chamou, né? E aí manda atar os pés e as mãos e manda o cara para a escuridão. É uma parábola intrigante. Porém, quando nós falamos de parábolas, nós justamente estamos falando de coisas intrigantes. Quando nós falamos de parábolas,
a gente vai para o lado pedagógico dela. Bom, estamos falando de quem aqui? A gente está falando de Jesus, pô. O governador do orbe, o nosso modelo e guia, o ser mais evoluído que colocou os pés aqui na Terra, que com certeza tem com ele pedagogias que nós nem imaginamos que possam existir. Formas de ensinar que talvez a gente nem consiga conceber. E mesmo assim, ele lança mão de parábolas, de histórias, de símbolos, para poder levar o Evangelho. Mas por que ele agia dessa maneira? Quem era a sua plateia? Eram homens simples, eram homens ainda engatinhando na sua evolução intelectual e moral. Então ele tinha que lançar mão de simbologias para que aquelas pessoas pudessem entender. E na sua grande maioria eram pessoas orientais, não ocidentais, esse é um ponto importante. Eram orientais, com as suas culturas, seus modos operandes, com os seus credos religiosos. Este era o público. Mas este era o público quando a gente olha para eles. Porque Jesus falava do quê? Falava das coisas de Deus. Jesus falava para espíritos imortais. Falava de coisas imutáveis, que eram as coisas divinas. Por isso que ele precisava fazer com que aquele público entendesse o que ele estaria falando. Se você pegar os ensinamentos de uma parábola, se debruçar sobre ela e fazer a tradução literal, você pode cair no erro de não conseguir entender a mensagem que está lá dentro. Nós, ocidentais, temos ao nosso favor que um homem chamado Allan Kardec resolveu se debruçar sobre o Evangelho e trazer à luz dos ocidentais, na nossa cultura, nos nossos credos, nos nossos costumes, todo um entendimento do Evangelho. Porque quando a gente vai lá para trás, nós vamos ver que fazia parte da cultura daquelas pessoas o ensinamento via parábolas, mas principalmente a utilização do casamento como algo normal, como algo da relação do homem para com Deus. Quando perguntam para Emmanuel, no livro O Consolador, está essa passagem, sobre as parábolas, Emmanuel fala o seguinte: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Bom, as parábolas são sementes. Sementes plantadas aonde? No coração do homem. E essas sementes, quando plantadas em solo fértil, em corações férteis, bem preparados, bem irrigados, bem vigiados, geram belos frutos. Aliás, tem uma máxima que diz que qualquer homem consegue contar quantas sementes tem num fruto. Pode dar um trabalho, se for um maracujá, se for uma melancia, pode dar trabalho, mas você consegue. Com muita paciência, você vai conseguir contar todas as sementes que tem dentro de um fruto. Mas não há homem encarnado capaz de saber quantos frutos tem dentro de uma semente. Aí ninguém consegue. Porque depende do terreno e da maneira como você planta aquela semente. E as parábolas, quando bem plantadas, quando o solo está bem preparado, gera grandes frutos e não tem como você contar esses frutos, porque eles se multiplicam. Por exemplo, Chico Xavier. Quantos frutos Chico Xavier provieram da semente Chico Xavier? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Quantos frutos gerou? É incontável. É incontável. Então, quando a semente ela é bem plantada, você consegue
tirar dela uma quantidade de frutos que nós não conseguimos contar. Inclusive, o próprio Espiritismo foi plantado lá na França. E o Brasil é o maior país espírita do mundo. Porque a semente foi bem plantada em corações aonde estavam bem preparados. E esses corações foram gerando mais e mais frutos. Bom, voltando aqui, o público de Jesus estava lá, ó, na Palestina do século I. E aqui a gente vai começar a entender por que se utiliza tanto a questão do casamento. Primeiro, o casamento lá dura 7 dias, até hoje. 7 dias de festa, de banquete, de comilança, de dança, são 7 dias festejando. E já era assim naquela época. Era o maior evento social que aquelas pessoas tinham. Era o casamento, eram as bodas. E quando nós vamos, então, para Jeremias, Isaías e Oséias, os profetas antes de Jesus, eles sempre fazem a relação do homem com Deus como um casamento. A aproximação do homem para com Deus é retratado nos profetas e nos textos sempre como um casamento, porque era dessa maneira que aquele povo conseguia se fazer entender em relação da intimidade que as pessoas tinham que ter com Deus para serem merecedores do mundo vindouro. Você tinha que estar casado com Deus. Inclusive, no livro de Oséias, capítulo 13 e 4, ele fala de Jerusalém e Samaria, 2 cidades. Mas ele relaciona elas como 2 mulheres que se divorciam do marido, se divorciam de Deus e se entregam à prostituição. Mas não é a prostituição no sentido sexual da palavra. É a prostituição no sentido de você estar distante das coisas de Deus. Você se divorciou de Deus. E aí ele vai divagando sobre tudo o que aconteceu naquelas cidades. Inclusive, e aí eu trouxe uma colinha aqui, ele fala que ele faz a relação também de o casamento com Deus, ele sempre acontece com uma virgem. Sempre retratada com as virgens. Tanto que tem a parábola das 10 virgens, que estão fazendo o quê? Se preparando para um casamento. Então, o homem se aproxima de Deus através do casamento. E se nós analisarmos o casamento, seja nos ocidentais como nos orientais, é a situação social que existe onde 2 pessoas se entregam na intimidade, onde 2 se transformam em um. Não é assim que a gente retrata o casamento? Então, para que a gente consiga se aproximar de Deus, é necessário que a gente case com Deus. Por isso, a utilização de Jesus de uma festa de casamento para começar a falar desta relação de quem é o merecedor do reino de Deus. Então eles estão, tanto é que quando a primeira aparição de Jesus é o quê? São as bodas de Caná, uma outra festa de casamento. É a primeira aparição pública de Jesus. É quando ele transforma lá a água em vinho. Aí perguntam para ele, mas as pessoas vão ficar bêbadas. Eu já falei disso aqui numa palestra. Eles, não. Já sentiste a alegria de servir? E quando Jesus chega, João Batista levanta e vai até Jesus e fala, chegou o noivo. Chegou o noivo e eu me regozijo em servi-lo. Bodas de Caná, é um casamento. E Jesus é um noivo. Mais uma vez, o casamento com Deus em uma parábola, em um texto, seja um dos profetas, seja do próprio Jesus. E se nós formos aqui, já ouviram falar em textos intertestamentais? São textos que existem entre o Primeiro e o Segundo Testamento.
E aí eu trouxe a colinha aqui que eu não consegui decorar. Tem Enoque, no capítulo 62, versículo 12 a 16, que ele fala o seguinte, ó: os eleitos farão uma ceia e se alegrarão com o Filho do Homem para todo sempre. Antes do Segundo Testamento, antes de Jesus. Eles portarão as vestes da glória, e vossas vestes se transformarão nas vestes da vida. O descanso dos justos é um banquete de alegria. Olha aqui, nós estamos falando agora de festes e de banquete. E quando você vai para Esdras, no quarto livro de Esdras, versículo a partir do 32, diz assim, ó: o mundo vindouro será herdado pelos justos e pelos bons. Haverá um grande banquete de bodas, e que neste banquete as pessoas iriam trocar as vestes mortais pelas vestes imortais. Parece a mesma história, não parece? Em momentos distantes da parábola de Jesus. Por quê? Mais uma vez, ele falava para um público que se referia à relação íntima do homem com Deus como um casamento. E eles acreditavam que este mundo, porque o que eles tinham de mais feliz como exemplo? Uma festa de casamento que durava 7 dias, comida. Era um povo que sofria, tinha dificuldade de ter alimento. Não tinha abundância de alimento que tem hoje. Então imagina tu passar 7 dias comendo um banquete. Não tinha felicidade maior. Ainda mais para nós gordinhos. É fácil de imaginar, né? Os gordinhos imaginar isso. A felicidade que era 7 dias de festa. Era um povo sofrido. Então não existia a relação de felicidade. Era a festa de casamento. Então o mundo ditoso, a única referência que eles tinham era o quê? Pô, deve ser uma festa de casamento que não acaba nunca mais. Vamos passar o resto da eternidade comendo. Então, para eles ficava claro do que Jesus estava falando. Só que aí nós estamos vendo que nos profetas, os caras falam de vestes, trocar a veste material pela veste espiritual. Chegamos aqui no ponto central da parábola, no ponto central do ensinamento do Evangelho por Jesus. Porque o rei, sabendo que foram convidadas pessoas sem condições financeiras de ter uma túnica, chega lá: como assim você está sem a túnica? Amarra as mãos, amarra os pés, joga ele na escuridão, aonde há choro e ranger de dentes, porque ele não está com a roupa adequada, ele não está pronto para o banquete. Vamos falar de vestes. Ué, tem um problema aqui. Mas tudo bem, vai ter que ir na memória. Eu acho que eu subi a apresentação errada. Não a finalizada. Mas vamos lá. Várias vestimentas. Quando a gente está aqui encarnado, nós somos o engenheiro, o médico, o empresário, o pintor, o pedreiro. Nós vestimos vestes. André Luiz, quem já leu, e nós vamos fazer uma relação toda agora, falar de vestes, vamos falar sobre o livro Nosso Lar, que tem o filme Nosso Lar. Então, quem viu o filme, ou quem leu o livro, ou os dois, vai conseguir entender. Quem não viu ainda, eu convido vocês, vejam o filme, ou leiam um livro. E quem já viu, veja de novo sobre a ótica dessa parábola. Vai ter um resultado incrível. André Luiz, no início do livro, ou no início do filme, acontece a mesma coisa, é um relato, ele falando que ele se sentia como um paralítico, ele não conseguia se mover, ele não conseguia falar, ele não conseguia enxergar, ele só escutava choros e gritos. É como se ele estivesse com as mãos atadas, os pés atados, em um local escuro, com choro e ranger de dentes. Está lá, é o início. Quando ele chega e é resgatado pela misericórdia divina,
ele é resgatado e vai para o nosso lar, e aí ele começa a falar. E queria saber da família, eu quero ver minha família, quero ver minha mulher, quero ver meus filhos, e falar, e o pessoal metia água na boca dele, e vai ficar quieto para cá, ficar quieto para lá, até que ele entende que ele precisa trabalhar. Quando ele entende que para visitar a família, ele precisa merecer, que ele precisa trabalhar, ele resolve então pedir para trabalhar. Só que eu sou médico, sou um cara conhecido como médico, pô. Se eu sou conhecido como médico, eu vou exercer a medicina no mundo espiritual. Não. Ele foi trabalhar como auxiliar, limpando o chão, trocando baldes, limpando, auxiliando enfermeiros. Porque as vestes dele da terra não serviam de nada no mundo espiritual, porque no mundo espiritual aquela veste não era a apropriada. E colocar ele como auxiliar foi uma maneira de você desativar aquela veste. Como se estivesse atando ele. Médico aqui não. E talvez alguém poderia dizer, poxa, mas será que isso é justo? Será que ninguém avisou para ele? Como não? Ele teve uma encarnação inteira como médico. Porém, ele não aceitou o convite. Ele não se aproximou de Deus. Ele não casou com Deus. Ele não manteve o equilíbrio, porque é óbvio, se nós estamos aqui no mundo material, nós precisamos agir conforme as leis daqui. Nós temos que trabalhar, temos que pagar nossos impostos e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer das questões da divindade. Tem que ter esse equilíbrio. E lá, na história de André Luiz, não tinha esse equilíbrio. Então, as vestes não eram apropriadas para ele ser médico no mundo espiritual. Porque uma pessoa pode ter uma vida completamente simples aqui, encarnado, e quando ele vai para o mundo espiritual, as vestes dele podem ser extremamente luminosas. Completamente. Então, André Luiz, o nosso herói aqui da história, ele não tinha as vestes, teve o convite, mas não pôde participar do banquete. Porém, nós sabemos também que Deus é misericordioso. E Ele utiliza da sua misericórdia para conosco através de situações e também através de pessoas. Tem uma palestra que eu fiz aqui, que a gente falava o seguinte, como é que Deus fala com a gente? Através de pessoas. Eu vou repetir aquela parte, que é justamente quantas pessoas passam na nossa vida, elas entram e saem, a gente nem percebe que elas saíram, mas aquela pessoa foi fundamental para a gente tomar uma decisão, ou para nos tirar do fundo de um poço, ou para trazer uma ideia, um insight, que pode ter mudado a nossa vida. É Deus falando com a gente. E a misericórdia de Deus age da mesma maneira. Por quê? André Luiz vira auxiliar. E lá, eu tinha colocado aqui, esqueci o nome dela, qual é o nome da enfermeira? Alguém se lembra? Narcisa. Aí a Narcisa é a enfermeira que ele está auxiliando. E ela começa, então, a criar laços com ele, começa a ensinar para ele coisas da divindade. E eles criam uma relação muito próxima. E André Luiz vai trabalhando, até que ele consegue o direito, ou então a oportunidade de visitar sua família. E todo mundo com medo desse momento. E ele vai. É spoiler total a minha palestra hoje do filme. Mas não vou contar o final. Aí, é só uma parte. Lembre-se, vai ver de novo sobre a ótica. Aí, quando ele chega lá, o que ele encontra? Um outro homem usando as suas vestes, cuidando de sua esposa e de seus filhos e até do cachorrinho. Ele fica destroçado. E aí ele chama e clama por quem? Por Narcisa, que acode ele de forma automática e dá os melhores ensinamentos para ele. A misericórdia de Deus
vem através de situações e de pessoas. E se André Luiz não tivesse aceito o trabalho, ele não tinha conhecido Narciso. Porque as situações que nos envolvem são a pedagogia que Deus utiliza para nos ensinar tudo que a gente precisa aprender. Basta a gente estar atento aos convites, aceitar e ter as nossas vestes prontas para isso. Nós estamos vivendo num mundo de transição. A Terra já foi um mundo de provas e expiação. Ela será um mundo de regeneração. Então nós estamos nessa transição. Falamos muito disso aqui durante as palestras. Por isso essa quantidade de cataclisma acontecendo no mundo, essa ansiedade dos espíritos, desencarnes coletivos, o mundo, a Terra está se preparando. Você se lembra que os palestinos conseguem entender o ensinamento porque eles entendem que a relação do homem para com Deus é como se fosse um casamento, né? Então faz lógica. Vamos lá. Quem viu o filme Nosso Lar? Para nós que somos seres em evolução, que essa é a nossa melhor versão. Então eu, com toda a minha ruindade que eu tenho, é a minha melhor versão. Eu sou o eu mais evoluído que existe. Isso é assustador. Isso é assustador. Eu, Marcelo, sou a minha melhor versão. Rapaz do céu. Dá um medo de pensar essas coisas. Mas enfim, eu sou a minha melhor versão. Isso acontece com cada um de nós. Quando a gente olha o filme Nosso Lar e tu olha para aquilo e diz, cara, isso é o paraíso. Calma aí, só um pouquinho, isso não é ainda um mundo celestial? Não. Ali é um lugar para o espírito se regenerar. O mundo de regeneração que está por vir é um mundo onde o bem vai ser maior do que o mal. Né? Tu vai ligar a televisão e você vai ter boa notícia. Uma noticiazinha ruim aqui, outra lá, para a gente não esquecer. Mas não vai ter desigualdade social, vai ter mais empatia, não vai ter guerra. Nós vamos respeitar melhor a natureza, o mundo vai estar mais belo do que ele já é. Quem para contemplar um pôr do sol na beira da praia, não tem coisa mais linda. O planeta Terra é maravilhoso. E tu imaginar isso com paz, com harmonia, a gente só consegue entender que isso é o paraíso. Da mesma maneira que lá atrás, um casamento de 7 dias era a imagem do céu. E Deus mandou o convite para todos nós. O convite foi enviado independentemente se você tem dinheiro ou não para ter a túnica nupcial. Mas as nossas túnicas estão prontas? Nós estamos preparados para esse banquete? Está aí, na nossa porta, a festa para acontecer. E aí, como é que nós fazemos? Qual é o fio que tu vai usar? Qual é a agulha que tu vais usar para fazer a tua túnica? Está num livro chamado Evangelho. Cheio de parábolas, cheio de figuras e de analogias. Para que a gente possa estar pronto. E a grande mensagem que a gente tem nessa noite é o seguinte: mesmo com a cidade destruída, mesmo com a insistência de alguns ao mal, a festa vai acontecer. O casamento será realizado, o banquete já está na mesa. E nós? Vamos para o casamento?
Bora? Essa é a reflexão. É nisso que nós temos que pensar nessa noite. É chegar em casa e se a nossa túnica nupcial não está pronta, está na hora de fazê-lo. Porque nós somos cristãos. Porém, fomos conduzidos a olhar para o cristianismo sempre com a imagem da cruz. Com Jesus pregado, sangrando, com dor. Uma única passagem na Bíblia. Porém, se você pegar o Evangelho inteiro, o que não falta é festim de bodas. O que não falta são momentos incalculáveis de Jesus caminhando à beira do rio, à beira do mar, evangelizando aqueles que estavam com ele. O que não falta são evangelhos no lar, na casa de Simão Pedro. O que não falta é o mestre servindo os seus, lavando os seus pés. O que não falta são milagres através da imposição das mãos. Mas ainda estamos olhando para a cruz. As túnicas não estão na cruz. As túnicas estão guardadas no ensinamento de amor do Mestre Jesus. Nós vamos direto para o passe, fazer uma oração final, como vai ser direto para o passe. Nós vamos fazer o passe coletivo agora. Quero demais agradecer a presença de todos.